Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Boa noite, nós somos o grupo Minutos Jurídicos. Meu nome é Maria Eduarda Veiga. Olá pessoal, muito boa noite, sou William de Almenau, tudo bem com vocês? Boa noite, gente, meu nome é Amanda. Boa noite, meu nome é Emanuele. Hoje nós estamos aqui com a convidada Andressa Veiga, ela é uma assistente social. Boa noite, Andressa, obrigada por ter vindo. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou assistente social, trabalho há bastante tempo com mulheres vítimas de violência e saúde mental também. Já trabalhei com o CAPS, com o CREAS e tenho uma especialização em saúde mental e dependência química e também uma especialização em terapia para casal e em projetos também sociais. Então, Muito eu vim bacana. aqui a convite de vocês para falar um pouquinho sobre a trajetória e como que funciona, né, de servidor público para mulheres vítimas, né, com o trabalho com as mulheres vítimas de violência, né? Então, o tema que a gente trouxe hoje para a gente conversar é a visão do servidor público frente ao acesso à justiça da mulher vítima de violência em Santa Catarina, aqui no estado. Porque a gente sabe que a senhora trabalhou com essas coisas, então você tem bem uma visão sobre o assunto, ainda mais por ser uma mulher. Sim. Inicialmente, a gente queria perguntar qual é o seu papel como assistente social no auxílio às mulheres violentadas em busca de ajuda dentro do sistema judiciário. Então, quando uma mulher ela sofre violência, existem várias portas de entrada, né? Uma delas é o CREAS, delegacias, né? E casa para mulheres, vizinha, né? Qualquer lugar é a porta de entrada para uma mulher dar qualquer sinal de que ela está sendo vítima de violência ou de exploração, né? E, na verdade, o papel da assistente social é fazer a acolhida, uma escuta especializada e todos os encaminhamentos necessários, né? Então, quando essa mulher ela chega na assistência, ela chega extremamente fragilizada e muitas, pode-se dizer que a grande maioria, né? Muito fragilizada, com muita dor e muito medo, né? Sim, porque já é um grande passo chegar ali, né? Então, ela tem que ser muito bem acolhida para não ter medo de continuar, né? De prosseguir. Isso. E, na verdade, aí é que está a grande questão, né? Porque não deveria haver morosidade na justiça. Porque a gente está falando de agressor, nós estamos falando de uma pessoa que sofre violência e que está sob ameaça. Então, não deveria haver morosidade ou demora no atendimento dessa mulher. E, dependendo do caso, né, acredito que já teve muito avanços, mas dependendo do estado do caso, da demanda, da quantidade, né, de demanda, do tamanho da cidade, às vezes a justiça ela se torna morosa. E ainda mais no Brasil, porque a gente sabe que a justiça demora muito para tudo, assim. Isso. Então, assim, inicialmente a acolhida sempre é feita, a escuta especializada também, e aí a gente conta com os encaminhamentos. Esses encaminhamentos são delegacia de polícia, contamos com casa de apoio para mulheres que não têm uma rede de apoio, né? O que seria uma rede de apoio? Casa de amigos para poder ser acolhida e ficar, família. E, às vezes, essas mulheres elas estão sem rede de apoio e, às vezes, até com crianças, tá? Então, é muito importante essa casa de mulheres, né? Que normalmente é chamado casa de mulheres, para poder fazer essa acolhida e a parte de proteção. Porque nem sempre a gente consegue, por exemplo, ter acesso ao agressor. Após, né, isso, é muito importante fazer a medida protetiva,
o boletim de ocorrência. Existe muito preconceito também, tá, em cima disso, porque algumas mulheres elas retiram, por exemplo, a queixa, desfazem, né, o BO, voltam atrás. E é muito importante que fique claro que sempre que isso acontece, né, existe toda uma fantasia de que porque é amor. Não, muitas vezes acontece porque elas têm muito medo, porque a gente conta com uma justiça muitas vezes lenta, né? E o agressor, ele muitas vezes ele está ali, ele está solto, tem uma mulher com criança. Temos também a questão Da pressão, porque muitas são sustentadas pelo marido, exatamente. assim. E tem filhos, então muitas mulheres pensam nos filhos. Não vou deixar o meu filho sem um pai. E fica ali sofrendo diariamente com aquele agressor. E é por isso que o atendimento psicossocial dentro, né, do CREAS, ele é extremamente importante, porque nessa acolhida é feito todo esse apoio, né? Dessa mulher conseguir olhar para ela, olhar para a vida dela, para os filhos, fazer mesmo até uma retrospectiva, entende, de tudo que ela já vivenciou e o que isso tem ocasionado na vida dela e também na vida dessas crianças. Claro, temos uma outra questão aí, que é a que tu falou, que é super importante. Muitas dessas mulheres, elas são sustentadas pelo marido, né? Elas não têm, muitas vezes, escolaridade para conseguir um trabalho, né, rápido. Então, assim, muitas que não têm escolaridade, não dá para simplesmente... Elas ficam em casa, tem uma medida protetiva, mas muitas vezes o agressor volta para ali, a polícia não chega a tempo. Então, assim, a gente vê isso todo dia na TV, né? A gente presencia isso todos os dias. E estando dentro de um CREAS, tu vê muito mais ainda, né? Às vezes, a família do próprio agressor vai ao encontro dessa mulher, dessas crianças. Então, precisa de uma rede de apoio realmente bem junto para estar fazendo essa acolhida de uma forma que ela se sinta segura e protegida. Para isso, essa rede de apoio toda precisa funcionar. Então, assim, a gente tem um CREAS, por exemplo, que funciona, mas se tu tem um IML que não está funcionando, não vai funcionar. Então, assim, toda a rede de apoio precisa estar junto e funcionando, principalmente essa rede de atendimento, para que a coisa consiga fazer a proteção de uma forma adequada, né? Sim, e eu acredito que deveria ter uma priorização nessa questão, né? Porque a mulher, ela é vítima todo dia, e todo mundo sabe disso. Mas por mais que criem leis, a mulher continua não se sentindo muito protegida, sabe? Mais protegida por causa da lei. Porque a lei, muitas vezes, não é seguida, não é concretizada, justamente por causa dessa justiça que é demorada, que... Enfim. Além do mais, às vezes elas nem sabem ao que recorrer, tipo, aonde ir pra falar, aonde denunciar. Não tem muito acesso à informação. Exatamente. Por isso, é sempre bom, tipo, eu faço isso no meu Instagram pessoal, sempre posto o que eu encontro, assim, sabe, sobre medida protetiva, sempre posto pra gerar informação mesmo, porque pode ser uma pessoa que eu siga, assim, que me siga, eu nem conheço direito, eu não sei sobre o que ela tava passando, ou se uma amiga dela tá passando por algo. Então, tipo, é bom, sabe, sempre espalhar a informação. Outra questão que a gente levantou aqui seria qual é a faixa etária majoritária das mulheres que buscam esse tipo de ajuda? A gente não tem, assim, um número exato da faixa etária, né? A idade, a faixa etária que busca, porque, sim, a gente conta nessa rede pública meninas de 15, 16 anos que sofrem violência, mulheres de 20 a 30, assim como tem mulheres de 40 a 50, né? E com as crianças, assim, sabe dizer como é que funciona, assim, quando chega uma mãe trazendo uma criança, o que aconteceu, né, de ser violentada? Então, depende muito, assim, né, porque a gente está falando de N casos, né, de uma criança violentada. Existem crianças violentadas onde tem a conivência da mãe, e daí, na verdade, às vezes a denúncia ela pode vir através de um vizinho, de uma avó, da escola, né? Posso dar exemplo? Claro. Né? Há uns 18 anos, mais ou menos, eu atendi uma família, por exemplo, onde havia um pai, uma esposa,
5 crianças, as 5 eram abusadas pelo pai e a mãe sabia, era conivente, né? A mais velha, inclusive, participava de um rodízio com os amigos do pai, né? E os menores não, as meninas menores, aí só o pai que podia abusar, entendeu? E aí, na verdade, essa menina de 15, em algum momento, ela se cansou, imagina, né? Era feito rodízio com elas. Então, ela cansou e ela contou, né? E aí veio, através dela, a informação de que a família inteira estava sofrendo abuso. O que aconteceu? Esse pai foi preso, essa mãe ficou sob investigação, se eu não me engano, e todas elas foram para um abrigo, uma casa de acolhimento para criança e adolescente. Então, existem N casos, assim, né, de mães que sabem, mães que não sabem, mulheres que estão, sim, sob pressão, né, e não dá para dizer que existe uma conivência, e é por isso que é tão importante, além de ter a questão da divulgação do que dá para fazer, é por isso que é tão importante que as mulheres elas saibam que elas têm uma rede de apoio e que cada vez mais essa rede de apoio ela fique mais e mais estruturada dentro da assistência e também dentro, né, do SUS, porque isso é uma rede, a assistência, SUS, delegacia, poder judiciário, isso tudo é uma rede de apoio para uma mulher vítima de violência, para uma menina vítima de violência, para uma criança vítima de violência. Se alguma coisa dessa rede de apoio falhar, é um efeito dominó. Tu pode dar o apoio necessário dentro da assistência, se o SUS falhar, não vai adiantar, mas se a assistência e o SUS cumprirem com o seu trabalho, mas a justiça, as delegacias também não vai adiantar. É real uma rede de apoio que precisa estar organizada e bem estruturada para atender essa demanda. E é por isso que hoje a gente conta com tantos problemas de mulheres que não conseguem, muitas vezes, fazerem denúncias. Porque muitas vezes a gente não está com essa rede de apoio estruturada de uma forma que vai conseguir atender a necessidade dela do começo até o final. E que vai dar segurança para elas, de que vai ter esse apoio, Sim, de que vai sim, chegar sim. e a pessoa vai ser presa, enfim, vai ser punida, Sim. o agressor. Sim. Claro, né? Não dá para dizer que não há apoio. Gente, tem apoio. Se tu vai até a delegacia, tu vai ter o apoio. Se tu vai até o CREAS, tu vai ter o apoio. Toda a rede, ela tá estruturada para atender, mas a gente tem uma demanda grande. E assim, ó, como que vai atender toda a demanda? A gente está falando de muita gente, né? E que às vezes não tem estrutura. Eu acho que a gente não tem nem noção, assim, né, da quantidade que é por dia, assim. Não, é muito. E tem muita violência, gente, que não está escancarada, que é a violência psicológica, ela não está escancarada, né? Mas ela existe, ela machuca, ela também dói, ela traz dano mental muito sério. E também é crime. Também é crime, sabe? Então... E isso também é uma falta de... Muita gente não sabe que isso também é crime, Sim. sabe? E justamente não vai pra justiça por achar que, não estão me batendo, então... E, na verdade, a violência psicológica, ela tem apoio, por exemplo, na assistência, e, às vezes, para frente, fica um pouco solto. Por quê? Porque daí a gente tem alguns casos que são mais graves. Mas tudo é grave. A violência psicológica ela é tão grave quanto a violência física, né, quanto a violência sexual. Né? São 3 violências diferentes, a psicológica, a física, a sexual, mas são 3 violências. O nome atrás está dizendo, é uma violência. E se tem violência, é crime. Sim, Né? Se tu tá com medo, é crime. Não pode ficar com medo. Sim, essa questão que você falou de que eles dão prioridade, tem uns que são mais importantes que outros, mas na visão de quem? Tu precisa estar estuprada, aliciada, tu precisa estar com a roupa rasgada. O que precisa para alguém olhar para ti? E falar, isso é importante, vou dar prioridade. Sabe? Não. Né? A gente tem que dar prioridade também para as pequenas coisas, para aquelas pessoas que chegam e falam, tem tal coisa acontecendo comigo. É mais ou menos uma criança chegar na escola e dar qualquer sinal de qualquer coisa e um professor fazer vista grossa.
isso é uma violência. Quando a gente está falando de violência, a gente está falando de vários tipos de violência, né? Então, já começa ali, né? Pequenininha, sabe? E, na verdade, daí, então, quando não está ali explícito, então, não é visto, não é olhado, não tem proteção, né? Então, isso é importante, assim, dar uma atenção. Então, para finalizar aqui, só mais uma pergunta. O que a senhora acha que poderia ser feito para abranger informação a essas mulheres vítimas de violência, para elas obterem esse acesso necessário? Na verdade, eu acredito que já tiveram muitos avanços, tá? A gente obteve aí, ao longo dos anos um avanço grande de mulheres que falam, propaganda, Instagram, Facebook, Twitter, né? É muita gente falando sobre isso. Sim, eu acho que isso também ajuda, cada um pode ajudar, sabe? Se a gente vê que não está sendo eficiente só o Estado ali na sua divulgação, nas emendas, enfim, a gente pode fazer nas nossas próprias redes sociais, avisar amigas, enfim. Sim, né? Porque a gente nunca sabe quem está precisando. E, na verdade, é continuar fazendo essa divulgação. E a divulgação ela pode ser tanto nas redes sociais como no grupo de amigos. Falar sobre violência é importante. Sim, e nós também, como mulheres, a gente tem que continuar lutando por mais direitos. Então, finalizando aqui, só repassando as informações, que em caso de violência doméstica e familiar, a denúncia ela pode ser efetuada presencialmente em uma delegacia de proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso, ou em qualquer delegacia de polícia nos municípios onde não há uma delegacia especializada. Além da denúncia pela Delegacia de Polícia Virtual da Mulher, ou através do telefone 181, disque da denúncia da Polícia Civil, ou pelo telefone do WhatsApp 48988440011, é o telefone de denúncia da Polícia Civil. E é isso, gente. Boa noite, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Agradecemos pela participação da Andressa novamente. Nós esperamos que a gente tenha passado informações importantes para vocês, que sejam repassadas. E é isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Agradecemos a todos, a convidada. Somos gratos pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_Direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.